Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Nutri e hoje a Nutri vai contar a história da pizza. Vamos conhecer então a história da pizza? A pizza então surgiu a partir de 1000 anos antes de Cristo, com os povos egípcios. Nesta época, os egípcios eles pegavam a farinha e misturavam na água e faziam uma espécie de mistura, uma espécie de massa, uma massinha. E essa massinha, em formato meio redondo, eles colocavam por cima das rochas e das pedras sob o sol. E assim então eles cozinhavam essa massa que mais parecia um pão. E mais ou menos era esse o formato da primeira pizza que surgiu no mundo. Depois existem relatos que os gregos, outros povos, começaram a juntar outros ingredientes para colocar em cima dessa massinha. E um dos ingredientes que eles colocavam naquela época eram a sardinha. Então, em 1500, surgiu das Américas o tomate. E os italianos começaram a usar esse tomate para fazer um molho que ficava, então, cobrindo essa massa. E essa, então, foi começando a tomar forma a pizza que a gente conhece hoje. Então, a primeira pizzaria surgiu na Itália em 1830, na cidade de Nápoles. Agora eu vou contar para vocês como é que surgiu a pizza margherita. Qual é a história da pizza margherita? A pizza margherita, ela foi criada para homenagear a rainha Margherita da Itália e os ingredientes que eles colocaram em cima dessa pizza simbolizavam as cores da bandeira da Itália. E é por isso que muita gente acha que a pizza teve origem na Itália. Mas não, a gente viu que ela surgiu lá no início dos primórdios com os egípcios. Então, no Brasil, em 1985, começou-se a comemorar o Dia da Pizza, no dia 10 de julho. Então, esse alimento mundialmente famoso e conhecido é um alimento extremamente consumido no mundo inteiro. E hoje nós vamos conhecer então uma receitinha de pizzas. Nós vamos fazer pizzas coloridas e gostosas em família. Combinado? Oi pessoal, tudo bem? O vídeo que eu vou fazer hoje é uma receita de um alimento muito famoso no mundo inteiro. E no mês de julho é comemorado o Dia da Pizza. Então essa receita é para a família toda. Quem não gosta de uma pizza, né? Então a receita é para a gente fazer pizzas caseiras em família. Vamos então conhecer essa receita? Anota aí. Na receita de hoje, o que nós iremos precisar? 3/4 de xícara de chá de água morna, um pacotinho de fermento biológico seco, meia colher de chá de açúcar, 1,5 xícara de farinha de trigo branca, 1/4 de xícara de farinha de trigo integral, 1 colher de chá de sal e 2 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem. Basta a nossa receita, então, é aquecer a água, pode ser no micro-ondas por 30 segundos. A água tem que estar morna. E nós vamos misturar nessa água morna o açúcar e o fermento. Agora nós vamos deixar por 5 minutos para agir. A segunda etapa do processo, então, é misturar os ingredientes secos numa tigela. Nós colocamos a farinha de trigo branca, a farinha de trigo integral e o sal. Enquanto o nosso fermento tá aguardando, tá crescendo, tá sendo ativado. Pessoal, depois de 5 minutos, como tá ficando o fermento, mostra que ele cresceu bastante, ele tá bem ativo, para vocês verem. Organizei a farinha num formato de um vulcãozinho, com um buraco no meio. E agora nós vamos colocar o azeite de oliva e o fermento.
E é sempre bom ter perto mais uma xícara de farinha de trigo, se for necessário para dar o ponto. Sovem mais ou menos por uns 8 minutinhos. Agora, nós vamos deixar a massa descansar por 2 horas. Procure um ambiente tranquilo, pode ser dentro do micro-ondas, dentro do forno. O tamanho que ficou a massa, como ela cresceu. Agora eu vou botar ela na bancada. Essa massa rende aproximadamente 2 pizzas grandes de 30 centímetros. Mas aqui para essa receita eu vou tentar cortá-la em 6 pedaços, né? Fazer 6 bolinhas para a gente fazer pizzas brotinho. Vamos então à montagem das nossas pizzas. Então, a massa já tá aqui aberta, agora eu vou botar um molhinho de tomate. Vou espalhar. E vamos cobrir com queijo. Fatias de queijo. O ideal aqui é utilizar o queijo mussarela em retalhos. Fica super bacana na pizza. Eu não tinha em casa, então eu usei o mussarela fatiado. E aí eu cortei ele em tirinhas fininhas, como se fossem retalhos. Mas o ideal é sempre usar em retalhos, porque ela vai derreter e aí vai cobrir toda a superfície da massa. Não se preocupe então com a perfeição. Agora eu vou fazer então o rostinho da minha pizza. Essa atividade é muito bacana fazer com criança, porque as crianças são muito criativas e sai cada carinha linda. Eu vou tentar reproduzir uma carinha aqui, mas chamem, se vocês tiverem crianças em casa, chamem os filhos para fazer, fica super bacana. Vamos botar aqui então com tomatinho cereja cortado ao meio, vou fazer um narizinho. Eu peguei 2 rodelas de cenoura e fiz os olhinhos. Agora com um brócolis eu vou fazer o cabelinho desse moço aqui. E dá para criar então uma brincadeira divertida e saborosa em família. Peguei folhinhas da minha horta aqui de manjericão, vou fazer o bigodinho e já mostro pra vocês.
E esse foi o resultado da primeira pizza. Eu fiz uma carinha. Então, com poucos ingredientes, é possível fazer carinhas. Eu utilizei então tomatinho cereja, usei pimentão verde, usei cenoura, brócolis, utilizei manjericão, ingredientes que a gente tem em casa. E aí usa a sua criatividade. Chegamos então ao final de mais uma receita. Olha as pizzas, que lindas que ficaram. Agora elas vão ao forno para derreter o queijinho e assar essa massa. E espero que vocês tenham gostado dessa receita, que vocês aproveitem esses momentos em família, para se divertirem e fazerem uma boa... Aqui,